Isso aí, pessoal. Começando mais o Innovation Hub Show nessa série CX by Blip. Eu sou Igor Lopes, você já me conhece aqui dessa série. A gente tem falado aqui várias vezes, né, vários episódios sobre como tratar bem o cliente, porque esse é o principal objetivo aí de todas as empresas, né? E a gente está trazendo várias realidades de empresas diferentes, de universos diferentes, de mercados diferentes. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com meus convidados para apresentar o pessoal. A Juliana Sandano, que é Head de Marketing, CRM e Data Intelligence da Unicred. Prazer ter você conosco, Ju. Prazer, Igor. Muito bom estar aqui com vocês. O Bruno Machado, que é VP de Transformação Digital da Ânima Educação. Também prazer ter você, Bruno. Obrigado, Igor, por me receber. E o Lorenzo Casoria, que é Head of Global Sales da Blip. Também bem-vindo, Lorenzo. Obrigado, Igor. Obrigado por receber a gente. Bom, pessoal, a gente, né, como eu falei, né, a gente está falando de Customer Experience, como tratar bem o cliente. E aqui a gente tem alguns bons exemplos de como tratar clientes em situações diferentes também, né? A gente está falando de uma cooperativa, que a gente vai explicar direitinho o que é uma cooperativa. A gente tem uma universidade que tem quase 400 mil alunos espalhados pelo Brasil. E tem a Blip, que é uma empresa que ajuda essas empresas a se conectarem com os clientes, né? Uhum. Mas para a gente começar falando de Unicred, apresentando para o pessoal o que é a Unicred, né? Acho que cooperativa é um termo, um assunto um quanto desconhecido pelo brasileiro hoje. Isso, muito. Aliás, isso eu acho que é das minhas metas aqui dentro dessa cadeira nova, né? Você está há quanto tempo? Estou há 3 meses na Unicred, estou bem feliz. Eu vim de mercado, trabalhei 16 anos em mercado financeiro, instituições financeiras várias, bancos digitais também, e fui convidada para, né, conhecer o cooperativismo e me encantei. E eu acho que uma das minhas metas é a gente conversar um pouco mais sobre o que é o cooperativismo, explicar para o pessoal, porque nem eu conhecia. Até porque no Brasil é muito relacionado ao agro, né? Muito. E temos grandes players aqui no Brasil. Hoje a gente tem 20 milhões de pessoas, né, de cooperados nas cooperativas brasileiras e tem vários segmentos, né? Então, nós temos cooperativas financeiras, de crédito, cooperativas, né, na área de grãos, né, no agro, muitas cooperativas também. Então, na verdade, o cooperativismo você pode criar uma cooperativa, é uma junção de pessoas que tentam resolver um problema, né? E nós temos uma regulamentação aqui no Brasil para isso. Então, acho que outra coisa que eu também não sabia é que todo cooperativismo é regulamentado pelo Banco Central, assim como a gente tem as regulamentações das instituições financeiras, né? Então, o cooperativismo de crédito, ele é regulamentado pelo Banco Central, assim como também FEBRABAN, esses órgãos que regulamentam também regulamentam a cooperativa. A FEBRABAN é o caso de bancos, de cooperativas é porque um outro Unicred é um órgão. banco. É Exatamente igual como todos os outros. Exatamente a igual. diferença é que ao invés do banqueiro ganhar dinheiro, o cooperado, né, o cliente também ganha. Exatamente. Basicamente é isso, né? O cooperativismo é quem é cliente é um cooperado, ele é um dono da empresa, né? Ele tem ele não comprou ação, mas ele é um cooperado, então ele pode investir dentro dessa empresa uma cota capital e um valor que ele acha que faz sentido e pode usar esse sistema financeiro. Quanto mais ele usa, mais ele recebe no final. Desculpa. E aí, ela estava contando os valores. 400 milhões de lucro no último ano, isso é dividido entre os 300 mil cooperados hoje. Quer dizer, dá uma graninha boa no final do ano. Super. E tem tudo que a gente tem. A gente tem um app, né? Nosso cooperado faz Pix, tem tudo dentro do aplicativo, ele pode tomar empréstimos, tudo igual. E as agências também. Exato. Não, inclusive é um dos melhores cartões de crédito, tá? Isso eu falo porque eu pesquiso cartões de crédito, sim. Todo ano eu dou aquela olhada qual que tá no ranking ali. Sempre tem Unicred no ranking ali. Principalmente agora nessa mudança do IOF com as compras internacionais, a gente não espreda compras internacionais, né? As cooperativas, elas tendem a não spreadar algo que o sistema financeiro sempre está spreadando, né? Então, isso deixa o nosso cartão, né, numa posição muito melhor para compras internacionais, né, mais atrativo. E também a gente tem todas as, né, sala VIP, todos os benefícios, pontos, né, para troca de milhas e tudo isso. Então, a gente está num bom posicionamento de cartão. Boa. O cartão acaba sendo, né, um atrativo, né, para o cliente. Super, inclusive. ele é um atrativo. Uma porta de entrada. Eu acho que combina as duas coisas, né? Você ser um sócio, né? Você ser dono da cooperativa e receber o lucro, e você ter os produtos e serviços com os diferenciais como tem hoje no mercado e até melhores. Então, isso traz bastante cooperado, com certeza. E a gente tem uma meta aí de estar aumentando a nossa base, principalmente no segmento da saúde, que é onde a gente nasceu. A Unicred é uma cooperativa que nasceu para o segmento da saúde, com foco nos médicos. Mas todo mundo pode participar. Todo mundo pode participar. É um banco.
A gente vai entrar muito no tema de CX aqui, né, de atendimento ao cliente. No caso aqui, quando o cliente entra ali, ele é o dono. Então, tem toda uma especificidade ali de tratamento. Mas vamos falar um pouquinho da Anima também, Bruno. A Anima, sim, é uma marca Anima Educação, né, o guarda-chuva de várias outras marcas abaixo aí. Talvez o público final conheça mais as marcas que estão dentro Perfeito. desse guarda-chuva. Exatamente, Igor. Acho que para a Anima vale o posicionamento de ecossistema, né? A gente se coloca dessa forma, entendendo que a educação está se transformando, é para a vida toda. A Anima nasceu a partir de universidades, então esse é o nosso grande público que a gente atende, né? 18 a 24 anos, pessoas que buscam educação de qualidade no Brasil. A gente está em 14 estados, tem mais de 20 marcas relevantes em cada um dos estados. Estamos falando aqui de São Paulo, né? Então tem a Iambi Morumbi, tem a São Judas, mas a Anima vai além do ensino superior também com um posicionamento em educação executiva, com a HSM, com a parceria com a Singularity University no Brasil. Tem aqui pertinho, né, a parceria com a Le Cordon Bleu para a área gastronomia. Então acho que a gente está bem posicionado para entregar educação nesse novo contexto da economia dos criadores, das novas profissões, de tudo que está por vir, acelerado por inteligência artificial, cara. Então a gente tá vivo nesse jogo e muito afim de entregar educação nesses novos formatos. E aí eu acho que a grande diferença, quase 400 mil alunos, aí você tem uma comunicação que pode variar dependendo do curso que esse cara quer ali, sazonal também, porque no momento da matrícula, no momento do vestibular, é o mesmo momento para todas as universidades. É quando está todo mundo brigando pelo aluno que saiu da faculdade ali. Então, vamos explorar um pouco mais isso também. Exato. Mas, Lourenço, você quer começar com alguma pergunta para o pessoal? Quero. Na verdade, a gente está vendo dois públicos extremamente diferentes, né? Então, a gente tem um público que a idade média gira em torno de 18 a 24. A gente tinha até conversado nos bastidores, a média de idade é de 46 anos, né, do cooperado. Então, a gente tem públicos completamente distintos e a gente tem, por exemplo, contigo você tem quantas BUs, né, quantas unidades, quantos formatos de atendimento diferentes, enquanto que, na verdade, aqui a gente está olhando para um produto extremamente complexo, você tem que fornecer um atendimento diferente. Eu queria entender como que vocês conseguem fornecer um atendimento único, específico, para realmente engajar e gerar valor para o usuário, né, seja da plataforma, né, do curso, enfim, do produto de vocês. Começo, então. Bom, como você diz, né, Unicred, hoje nós temos 300 mil cooperados, a nossa média de idade da nossa base é 46 anos, ou seja, temos clientes que estão há 35 anos com a gente desde o início. Olha só. Temos um relacionamento que é um relacionamento que a gente participou da vida desse cooperado. Então, é um relacionamento diferente do que que eu estava acostumado no banco digital, né? Que a gente estava olhando muito mais volume. Mas quando eu vejo assim, quando eu entrei na Unicred e comecei a olhar os números, né? O NPS da Unicred é um NPS hoje alto, principalmente porque esse cooperado conhece esse gerente, ele sabe quem é, esse gerente, não necessariamente ele vai na agência, apesar dele, né, ser um pouco mais velho, mas ele vai quando ele tem a necessidade ou ele quer, mas principalmente porque esse gerente está ali, conhece ele, sabe a história dele e responde ele via WhatsApp, por exemplo. A gente vê que o WhatsApp hoje, esse WhatsApp Enterprise, o WhatsApp que a gente usa no gerente, ou até o WhatsApp que a gente usa nos nossos bots ou IAs pontuais, eles são muito valorizados pelo nosso público, né? Então, isso é um dos canais que a gente vê que tem mais valor, assim, quando a gente olha o nosso NPS e vê esse feedback do nosso cliente. E ele valoriza muito, o gerente, ele quer ver no WhatsApp a foto do gerente dele, o nome, e quando ele muda de gerente, ele quer saber, então a gente tem todo um cuidado também, desde o encarteiramento, né, de quem vai atender esse gerente não pode ter muitos clientes na carteira, que isso é outro... Tem que estar disponível, né? Isso é uma outra mudança versus o sistema financeiro, que a gente costuma encarteirar mais no humano, a gente encarteira menos ali, mas tem uma mudança grande que a gente está olhando na Unicred agora, dessa transformação, é entender melhor que canal para quem, né? Porque eu acho que isso é um passo que a gente ainda vai ter que dar dentro da Unicred, e isso está dentro do nosso planejamento de tecnologia, realmente ver quais são os canais para cada tipo de cliente, né? E a realidade é que o próprio usuário que escolhe o próprio canal. Exatamente. A gente não pode forçar, né, o canal. Eu não posso perder o que é minha fortaleza hoje, né? O que faz esse cooperado ter principalidade
né? Por exemplo, principalidade não é uma questão no cooperativismo. É diferente do sistema financeiro tradicional, que a gente busca a principalidade porque um cliente acaba tendo 5 contas, 4 contas em bancos Uhum. digitais, somando todos os bancos que ele tem. O cooperado nosso, ele já traz a principalidade, porque ele sabe que quanto Olha mais só. ele usa o sistema, mais Mais lucro ele ele ganha. recebe. E tem uma coisa que eu acho curiosa. Semana passada a gente estava conversando aqui com a Cláudia Vilhena, que é CMO do Santos Clube e do Carrefour. Ela estava falando, para eu mandar uma mensagem de WhatsApp, tem que ser a mensagem. No seu caso, eu acho que até o cliente ele espera uma mensagem, ou ele recebe bem uma mensagem de WhatsApp do gerente, porque, putz, não, ele tá de fato me entregando alguma coisa que faz Isso. sentido para mim, ou ele está me avisando que aquela conta vai vencer hoje, eu não tenho saldo, ou né, que eu tenho uma boa oportunidade de investimento hoje. Então talvez seja um relacionamento diferente também, assim. Acho que principalmente quando a gente está falando dos produtos mais complexos, né? Acho que esses avisos de pagamento, atraso, isso a gente consegue fazer Automatiza. muito mais automatizado, a gente já tem isso hoje. Mas, por exemplo, nós temos uma DTVM, uma corretora, dentro, né, do nosso pool aqui, em que a gente vende todos os tipos de investimentos, LCAs, LCIs, a gente vende ações e a gente tem, né, já esse portfólio aqui amplo. E esse tipo de conversa é uma conversa de consultoria. Sim. Né? E o nosso perfil de cliente é um perfil que já faz esse tipo de investimento, né? Então, ele é um perfil em que ele usa muito mais, ele traz todo o portfólio dele para dentro da cooperativa, ele está usando cartão, investimento, então ele quer uma assessoria muito melhor, né? Então, e a gente precisa entregar isso, entregar esse valor para ele. E, Ju, como que você consegue permear entre o uso, né, do atendente, né, do gestor, junto com a inteligência artificial? Porque a gente associa muito a inteligência artificial, hoje em dia, ainda a fax, né? Então, a frequently asked questions, a perguntas rotineiras. Mas a IA ela pode ser utilizada de um formato também para resolver problemas mais complexos. Sim. Como que você enxerga a utilização da inteligência artificial nesse sentido? Isso é uma frente que a gente está desenvolvendo lá dentro, que é a gente usar a IA para, por exemplo, assessoria de investimentos, que é algo que a gente já pode fazer uma primeira filtro antes do gerente, antes do consultor entrar. Uhum. Então, isso é um projeto que a gente já está desenvolvendo lá dentro, né? Então, como eu faço o assessor, quando for falar com ele, já tem uma carteira recomendada, por exemplo. A carteira recomendada, ela pode ser uma IA hoje para fazer esse tipo Com de toda recomendação com base no que a gente já conhece, né, desse cliente. Mas, por exemplo, não só a IA vai fechar essa recomendação, a gente precisa do humano junto para finalizar. Então, acho que eu consigo melhorar o tempo do meu humano quando eu estou falando de fazer conversão de produtos mais complexos. Reduzir o tempo de resposta dele, reduzir o tempo de Isso, atendimento, exatamente. otimizar o processo, né? Otimizar esse processo e deixar esse humano fazer a finalização dessa conversão, Que é entendeu? muita lógica sua também, né, Bruno? Exatamente, assim, adicionando o que a Ju colocou, né, e Lorenzo, a sua pergunta, acho que o primeiro passo nosso lá foi justamente entender que omnicanalidade não era multiplicidade de canais. Então, a gente fez uma revisão da forma com que os nossos estudantes gostariam de interagir conosco, né? E aí o curioso é, assim, parte de voz, né, ligações, assim, tem uma efetividade muito baixa, então não faz sentido oferecer esse canal para quem não quer ligar para ninguém, né? Especialmente para a nova geração, Para a né? nova geração. Então, assim, esse canal deixou de existir. O que nos leva para canais completamente digitais. E nós temos 2 desses canais, né? O WhatsApp, que a Ju estava colocando aqui, que é massivamente utilizado, é o canal principal nosso, mas tem um segundo que até tem conexão com a forma com que a gente entrega o produto, né, a educação, que é a videochamada agendada. Então, é aquela interação síncrona, que a pessoa não é o gerente da conta, como você colocou, Ju, com a foto no WhatsApp, mas você vê o atendente, fala com o atendente. Então, você conseguir distribuir a demanda, porque você tem que fazer isso com escala, e aí quando você agenda um atendimento síncrono com o atendente, poxa, os níveis de avaliação, a satisfação, NPS alto. resolutibilidade, sempre muito Legal. grandes. Então, a gente descobriu, assim, em tentativa e erro, que esse canal ele valia a pena, ele não é barato, né, de operacionalizá-lo, mas nós fizemos isso porque era o que dava mais retorno para o sucesso do aluno, né, que para nós começa com ele concluir o curso, né? Acho que o indicador maior, toda a nossa orientação de sucesso do cliente é que ele
ele encontre conosco aquilo que ele veio buscar, né? Que é uma educação de qualidade. Então, ele ir até o final é o maior indicador que a gente tem de que a gente está entregando esse valor. E esse canal tem contribuído para isso. Mas vocês encontraram uma lógica interessante. Você falou que é caro, mas uma Sim. lógica interessante para poder otimizar o tempo do pessoal. Exatamente. Aí entra a beleza de você ter capilaridade, né? De você estar distribuído nacionalmente, você ter mais de 70 campos, né, unidades, que têm seus tempos e movimentos. Então, quando a gente adota uma plataforma única de omnicanalidade e consegue orquestrar os atendentes presenciais, né, físicos que estão nessas unidades, com a automação da tecnologia via WhatsApp e o atendimento síncrono em vídeo, nós conseguimos administrar melhor os picos e vales. Então, às vezes, você está com um atendente físico num campus fazendo uma videochamada agendada com alguém remoto, entendeu? Então, ele não está exclusivamente para atendimentos físicos. Então, Do mesmo campus? Ou possivelmente... de qualquer lugar do Brasil. De Que qualquer lugar do interessante. Brasil. Então, a distribuição das filas e dessa orquestração das filas tem nos permitido isso. Então, é muito natural você estar num campus, o atendente não tem ninguém na frente dele, mas ele está falando, porque ele está atendendo alguém remotamente. Então, você conseguiu otimizar o tempo, né, do próprio atendente e também do cliente, né, em que ele vai, quando ele vai presencialmente, ele vai ter alguém dedicado que vai Sim. conseguir atender ele, e se ele está digital, ele também vai ter alguém dedicado, né, para conseguir Exato, atender. cara. E é um Não existe negócio tempo que de- você pode ter algum temor de falar assim, pô, eu vou colocar um atendente que está falando lá com alguém que não está na frente dele, e aí chega um aluno para ser atendido fisicamente. E aí vem de novo a beleza da tecnologia. Então você coloca um QR Code para organizar a fila, e ele é informado no celular o momento que ele vai ser atendido. Então ele não Ou precisa aí, de ficar repente, lá. ele está lá presencialmente, ele está em Belo Horizonte, ele vai ser atendido pelo cara de São Também Paulo. pode, também Pode pode. Então, assim, são cenários que você louco. não imagina, mas as pessoas entendem. Então, elas falam assim, cara, não vou ficar sentado aqui esperando, porque eu tenho o QR Code no meu celular, eu vou ver que hora você é chamado, ou seja, aqui Vou comprar ou um salgado e remoto. volto. Exatamente, cara, fazer um teste, vou Legal. conversar com os colegas, é mais ou menos por aí. A expectativa versus o que a gente entrega, né? Eu acho que a tecnologia na verdade, a gente conseguir entregar o que a gente está, né? A expectativa versus a entrega, né? Então, se você consegue, né, colocar ele na fila e atender essa expectativa, se não é né, presencial, vai ser online, mas o cliente vê valor nisso, né? Porque você atendeu a expectativa dele. Total. Né, dentro do prazo que ele estimou. E eu acho que, para mim, o sublime da entrega é você conseguir atender a expectativa que o cliente tem sobre aquele serviço. Né? E o que eu acho mais legal aqui do podcast é isso, quando a gente começa a perceber o quanto as pessoas são criativas utilizando a mesma ferramenta, assim, né? Tipo, Total. essa é a primeira vez que eu vejo um atendimento desses e tudo bem pro cara, porque cliente. você está resolvendo o problema dele. Exato. E aí vocês falaram uma coisa do WhatsApp, né? Tem dados aqui da IDC, 95% das empresas brasileiras já utilizam o WhatsApp para negócio, né, natural. E 88% dos consumidores preferem esse canal, que promove produtividade, 43%, e integração digital, 36%. Esse número bate com a realidade de vocês? Com certeza. Bate. Hoje quando a gente está olhando os canais da Unicred, principalmente o canal em que o humano utiliza, né, que é o nosso gerente, o WhatsApp, ele é o top canal, assim, não tem outro. Quando a gente está falando hoje do app, né, a gente tem os estímulos, né, do app também, os estímulos que a gente joga para o aplicativo, mas eu vejo, assim, nada bate o WhatsApp. E, principalmente, eu acho que o Brasil já está aculturado no WhatsApp, né? Sim. 100%. Todos nós usamos o WhatsApp. A gente já não quer ninguém quer receber ligação. O WhatsApp ele já está dentro da nossa cultura, ele já está dentro do nosso dia a dia. Não tem como você não olhar para isso, né, dentro do seu negócio, independente de que negócio você esteja tocando. Eu acho que o canal vem para a gente melhorar, né, essa integração, mas assim, o WhatsApp é uma realidade que já está dada. Né? A gente não tem como não olhar para ele. É bem curioso. Sou responsável pelas unidades, pelas vendas nas unidades globais da Blip, e por ter tido a experiência, né, do conversational dentro do Brasil, a maturidade digital que o Brasil tem, os próprios dados, né, de absorção do brasileiro, das empresas em relação ao WhatsApp, é algo único que a gente tem no Brasil. O Brasil é o país mais avançado nesse sentido, quando a gente compara com o exterior. E a gente tem, normalmente, a ideia de que, talvez a Europa seja mais desenvolvido, talvez Estados Unidos. E, na verdade, não. É o Brasil. A maturidade financeira e digital que o Brasil carrega é gigantesca e faz com que o WhatsApp seja um canal prioritário por alguns motivos. Um deles é o próprio conversacional.
o conversacional, e a gente vê o avanço da inteligência artificial, ela é generativa, né? Os modelos de LLM hoje são de Gen AI, mas ela é conversacional. A gente não dá mais um prompt seco. A gente vai conversando com a IA Por para favor. chegar onde a gente... Por Agradece. favor, agradece sempre. Para chegar onde a gente precisa. Sim. E as experiências digitais dos nossos usuários seguem o mesmo caminho. É uma conversa. Sim. Né? A gente vai conversando com, né, a empresa para chegar até onde a gente precisa dar, né, como você mencionou, o atendimento necessário. Mas aí uma dúvida, como é que tem sido o approach de vocês lá fora? Porque é de fato isso, o WhatsApp no Brasil é uma coisa completamente diferente do resto. Totalmente. Hoje o desafio da Blip é de levar toda a notoriedade que a gente tem do Brasil para o exterior. Então, de ser essa referência e mostrar como, através de uma plataforma como a da Blip, a gente consegue criar experiências totalmente diferentes, né, para alguém que gostaria de comprar um imóvel, né, e ter uma experiência única para a pessoa conseguir fazer todo o atendimento dela, seja desde o processo de captação até o processo de assinatura e fechamento. Até experiências de CPG, de financeiras. Então, é conseguir trazer essa maleabilidade e essa expertise que a gente tem aqui no Brasil para fora. Esse é o maior desafio que a gente tem. Você ia comentar alguma coisa, Murilo? Sim, eu acho que eu só fazendo um contraponto, às vezes tem colegas que às vezes relutam em adotar o WhatsApp por não ser um canal proprietário, né? Não ser um canal que você controla totalmente a experiência, mas você também não pode lutar contra a realidade, né? Que ele tem uma maior audiência, né? Maior penetração no Brasil. Então, assim, só para compor, a gente tem investido no app, né? A Ju falou aqui também do app do banco, até porque a entrega da educação, que eu já mencionei que ela é híbrida, né? Hora presencial, hora digital, a gente ter um app que ele passe mais tempo conosco, que a atenção dele esteja conosco, é uma garantia de que ele vai até o final do curso com a gente, né? Então, acho que esse modelo nosso preditivo de saída, ele mostra que quanto mais tempo ele ficar consumindo os nossos conteúdos, praticando os testes, estudando, ele vai bem. Então, é necessário que também o app tenha essa capacidade de comunicação, de interação que o WhatsApp tem. Então, a gente orquestra para também direcionar parte dos comunicados, os mais transacionais, como a Ju mencionou, né, para este canal, sabe? Cobrar documento que está pendente a entrega, assinaturas, avisos, compromissos financeiros. Então, tudo isso eu acho que está bem apresentado lá no app, que é um canal também que a gente investiu, tinha uma nota que não era tão boa e agora a gente conseguiu alcançar os patamares de benchmark do setor, pelo menos. Eu acho que assim, tem uma coisa também que vocês tinham ali um castelo de ferramentas, né? E você falou que vocês desligaram 14 ferramentas, unificaram tudo numa plataforma. Acho que essa talvez seja a realidade de muita empresa. A Ju tá aqui concordando, né? Tipo, eu não Que sei é se... sempre esse o problema, né? A Exato. gente sempre encontra os mesmos problemas. Como foi esse processo, assim, para poder desligar tudo, trazer tudo para uma mesma plataforma? Deve ter dado aquele momento do gelo na barriga, deve ter dado o momento dos problemas, até corrigir tudo. Como é que foi? Perfeito. Cara, eu vou dar a minha perspectiva de quem implementa e depois acho que seria legal o Lourenço falar de quem, né, vende, quem entrega isso, E né? a Ju também falar como E é a a realidade dela Ju, lá. e a Ju no setor, claro, né? Mas assim, a Anima foi formada por uma série de fusões e aquisições. Então é natural que essas empresas adquiridas tragam seu stack tecnológico, Seu legado seu histórico, né? legado e tal. E além disso, tem a própria vontade das áreas de negócio de resolverem o problema que elas estão responsáveis, né? Então você tem uma proliferação de tecnologia, primeiro, oriunda dos M&As e também da vontade genuína das áreas se apropriarem dessa resolutibilidade para o estudante. Então, no final, a gente tinha 14 ferramentas e tinha aquele clássico caso de, pô, você entrou por esse canal, mas eu só resolvo esse problema nesse canal, você vai ter que ir para outro canal. E era um jogo ali de tênis, né? A bolinha, o aluno vai para um lado, vai para o outro lado e não vê o problema resolvido. Então, a gente precisou, por tecnologia, né, como viabilizador, propor essa tecnologia que orquestre todos esses canais, levando a empresa a realmente se organizar para ter o aluno no centro, né, para ter esse ponto. Então, acho que foi um processo duro, porque foi muito mais do que tecnologia, foi cultura, essa cultura de ter o aluno no centro e deixar de olhar as caixinhas. A gente estava até conversando, né, nos bastidores, esse tema é um tema super importante. Na Blip, a gente gosta de se posicionar como parceiros estratégicos de negócio, e não de implementação, não de serviço, mas de negócio.
A ideia e o que a gente vê aí na Anima, acho que casa bastante com o que é uma atuação da Blip, de entender quais são, né, os gargalos, entender desde o início da jornada do consumidor até o final da jornada e como que a gente pode atender dentro, né, de uma experiência, seja em um canal de WhatsApp, seja num canal de um app, seja num canal dentro do website, seja na Apple, seja no Google. Então, é conseguir permear toda essa jornada de usuário e entregar para ele a melhor experiência, uma experiência única. Porque hoje a gente está, inclusive, numa época da economia da atenção, em que a gente não está disputando, pensando num varejo básico, a gente não está disputando um espaço em gôndola. Na verdade, a gente está disputando a atenção do cliente. A gente está disputando mais do que a atenção, mas a retenção dele. Então, a gente precisa captar ele e conseguir reter ele dentro da experiência, como você falou, Total. até o fim, até finalizar. Então, conseguir mapear todos esses processos e reduzir custos, porque querendo ou não, você Total. tirando 14 ferramentas, com certeza você tem uma otimização de custo. Conseguir reduzir custo, você torna mais eficiente a operação também. E para o usuário, você torna fluido. Mais fluido. O mesmo canal, ele vai resolver tudo. E é interessante, porque ele vai receber uma mensagem depois promocional, é o mesmo canal, ele já resolveu tudo. Ele identifica com mais facilidade esse canal, né? Como é que é para você, Ju? Não, Sua realidade. eu escuto essa história, né? A gente vive essa história em todas as empresas que a gente passa, né? Eu acho que tem a dor do crescimento, stacks antigos, sistemas legados. A gente tem que estar sempre olhando como otimizar a tecnologia para fazer, né, o melhor com o que a gente tem, né? E eu acho que essas evoluções que a gente passa, principalmente agora nesse momento, né, que são às vezes stacks que foram feitos por outras pessoas, né? Você chega na empresa, já estava ali e não está na melhor forma, na melhor performance. Eu acho que tem uma grande saga, né, tecnológica e eu acho que de priorização estratégica de negócio dentro da empresa, porque às vezes a gente tem muita gente que está tocando a ferramenta, mas não conhece de negócio. E às vezes quem tomou a decisão da ferramenta é um cara que está olhando só a parte de tecnologia, mas não é um cara que está olhando o negócio. Então, acho que é o primeiro passo para mim, que é o mais importante quando a gente olha stack, quando a gente olha entrega de valor para o cliente, porque o stack ele vai entregar o que eu estrategicamente estou colocando que é valor, a área de negócio está conversando com a tecnologia. Porque Totalmente. às vezes a tecnologia toma uma decisão olhando o viés técnico e não está olhando o que o negócio, o que é o valor para aquele cliente. Ju, Né? e isso é uma temática. A gente também estava conversando pouco tempo antes de você chegar, que era quem é o owner da ferramenta. A área que é owner define como vai ser o projeto. Então, se você para analisar quem é o dono da ferramenta, da transformação digital de uma empresa, ela dita o que vai ser o projeto. Isso. E pode ser ótimo ou pode ser mais ou menos, porque se o owner for um cara muito técnico, talvez ele não vai Entender as entender. dores do usuário. E se for uma pessoa de negócio, talvez vai fazer um Frankenstein das ferramentas, que a gente já Possivelmente. viu muitas vezes. E por isso que eu acho que eu tenho duas coisas. Cadeira de cliente em empresas é uma cadeira importante. E uma cadeira de cliente não é uma cadeira de central de atendimento, não é uma cadeira que está olhando CRM, é uma cadeira que está olhando tecnologia, marketing e está olhando também, óbvio, as dores da central, mas eu acho que essa cadeira, quem está nessa cadeira, nem todo mundo tem essa cadeira. Tem razão. Geralmente são decisões diretas na tecnologia, mas quando você tem uma pessoa responsável para olhar a experiência e a entrega de valor e conectada com tecnologia, quando a gente está falando de MarTech, quando a gente está falando de CRM, essa decisão tende a ser melhor, né? Então, acho que eu defendo muito essa cadeira dentro das empresas que eu passo, porque eu acho que ela sai um pouco daquela questão técnica e entra muito mais numa questão estratégica, em que eu estou olhando realmente todo o relacionamento Toda com o jornada, cliente. todo relacionamento. O relacionamento digital. Mas que essa pessoa tenha contato, obviamente, com todas as áreas para conseguir Exatamente. juntar, E né, é o isso que a Frankenstein. gente está fazendo na Unicred. Por exemplo, nossa, a gente está com a minha cadeira, um dos projetos é o relacionamento digital, em que a gente vai revisar toda essa parte. Então, isso está comigo, por exemplo. E só que aí a gente tem tecnologia junto como parceiro, comigo, mas assim, o desenho do que é valor e o que é entrega é dessa cadeira. E para mim é isso, porque o stack ele vai te dar a forma de fazer, mas a relevância é o teu produto e o teu atendimento. Totalmente. Mas aí no seu caso, principalmente, né, que o seu cliente ele gosta desse relacionamento direto com o gerente e tal. Como que você pensa o uso de IA generativa nesse universo? Porque aí, Isso, mas é isso que eu te falei, ela é combinada a Phygital. sim,
que é, por exemplo, quando Mas eu até onde faço... você vai, assim? Então, a gente está começando com essa IA para esses temas. Temas em que eu coloco ela para fazer um approach inicial e que eu Uhum. finalizo com o humano pelo relacionamento, por exemplo. Para a Unicred, especialmente dependendo do cliente, a gente não consegue ter muita conversão se eu faço só a IA. Uhum. Ele quer esse relacionamento, ele espera isso, né? É Uhum. o que ele espera Aham. versus o que eu entrego. E é interessante que pelos dados você vai conseguir ler isso, né? Isso, já. Mas, por exemplo, a gente tem ainda uma gama de testes que a gente está fazendo e de evoluções, porque a gente tem um outro tipo de cliente que a gente quer trazer de mar aberto. Novos clientes são mais jovens e que eles já são digitais e eles não querem esse atendimento. Então, hoje, eu tenho uma realidade com a minha base e que eu tenho hoje que olhar para ela também. Uhum. Obviamente, essa base é muito valiosa para mim, ela me dá todo o resultado que eu tenho e que eu tenho que trazer soluções e relevância para ela, mas eu também tenho que pegar novos clientes e jovens médicos da área da saúde que querem tudo no aplicativo. Sim. Então, isso é o que a gente está falando de relacionamento digital, que é um dos projetos que eu estou tocando lá, que é como a gente vai começar a olhar por persona, quais são os tipos de estratégia com canais, com IA ou sem IA, ou com os canais que a gente já tem hoje proprietários, em que a gente vai fazer esse relacionamento. Mas eu acho que a grande X da questão é que é um relacionamento. Isso. Uhum. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nesse ponto do app, porque você falou do app agora, o seu app é bem avaliado. Aí o Bruno falou do app dele também, que Sim. cresceu bastante ali na nota. O que vocês acham que é o segredo para criar um app que seja realmente útil, não só mais um canal digital? Como que foi sua estratégia para poder crescer nesse NPS? Assim, Igor, a gente observou que, com os dados, que o app se tornou, depois de melhorado, o principal canal de consumo do nosso produto, da nossa educação. Então, assim, eu tenho mais pessoas que acessam os conteúdos da Anima exclusivamente pelo app. E aí, a frequência com que ele acessa esses conteúdos também é maior. Então, ele está estudando mais. Então, isso reforça toda a nossa estratégia. E quando você conecta app com AI generativo. Então, o que a gente falou? Cara, eu preciso colocar funcionalidades, botões mágicos de AI no app. Primeiro, então, por exemplo, se você faltou a aula 3, 4 vezes, aí você tem 4 vídeos gravados de 1 hora para você assistir, você já desanima, né? Você fala assim, cara, até eu entrar na mesma página que meus colegas, eu não tenho tempo para isso. Mas se a gente transcrever os vídeos e resumir essa transcrição e transformar num áudio, que você possa dar play em 10, 15 minutos, você faz o recap dessa aula de 1 hora, pô, te ajudo a voltar para o pace, né? Voltar para onde os seus colegas estão. Então, esse tipo de AI generativo que a gente está aplicando diretamente no produto. Então, eu tenho funcionalidade de resumir vídeos, eu tenho o quiz, né? Os professores elaborarem questões, corrigirem redações, sugestões de feedback individualizado. Então, primeiro foi a AI no produto, combinada com o app. E aí, na sequência, a gente está avançando para a hiperpersonalização desta comunicação que a gente está falando aqui, usando esses outros ativos digitais. Aí eu posso explorar na sequência, mas eu diria que o app é o principal canal para a gente entregar o produto, é importante para a gente interagir, assim como o WhatsApp que a gente mencionou, mas a AI está primeiro no produto e na sequência no relacionamento. No seu caso, Ju, no app? Bom, no caso da Unicred, a gente tem 2/3 da base usando o app hoje. É o que eu te falei, né? Tem um pessoal mais velho que gosta de ir na agência, né? Então, assim, o mais que está usando o WhatsApp com o gerente. E que, na verdade, faz muitas transações via WhatsApp. A gente também tem isso. A gente tem algumas transações que a gente já fecha direto com ele no WhatsApp, faz previdência. Então, ele não precisa entrar no app para algumas coisas. Então, assim, a gente tem um app hoje para quem usa e faz para fazer Pix, para, né, olhar a fatura do seu cartão, fazer esse dia a dia bancário, né? A gente quer, e é uma meta, né, nossa, aumentar esse uso do app, deixar o app mais relevante para esses clientes. Então, claro, né, vai ter cliente que não vai querer ainda e está satisfeito com o atendimento que ele tem, mas a gente também quer trazer novos clientes com perfis em que usem mais esse app. Então, hoje o nosso app, ele atende, né, a gente tem um projeto ainda, a gente tem alguns apps separados, né? Por exemplo, nossa Previdência da Quanta, a gente tem um app separado, então a gente está juntando ainda nessa fase de unir todos os, né, os apps, né? A gente tinha um app da Visa,
que ele olhava algumas features que não tinha no nosso app, que a gente já está, esse ano a gente conseguiu trazer. Então, a nossa ideia é a gente afunilar para um único app, deixar esse app mais relevante, conseguir utilizar, né, trazer mais cooperados para usar esse app e ver valor também. E trazer, eu acho que principalmente um perfil de cooperado que usa mais o app, né? É um perfil de cooperado que não precisa tanto de um atendimento humano, né? E a gente tem uma meta de escalar, né? Escalar para 1,5 milhões de cooperados na linha do tempo aqui. E a gente quer fazer isso, mas não com cooperados que usem essa força humana, e com cooperados que tenha mais um perfil digital. Então, para isso, a gente está preparando tudo isso, que é Permitir a escalabilidade, para né? permitir essa escalabilidade. Então, esse projeto, que é do relacionamento digital, é um projeto que está unindo o aplicativo, em que a gente está revisando toda a parte de Martech, nosso stack, para que a gente se prepare para essa escalada, avaliando toda a parte de serviços, né, se a gente consegue escalar essa tecnologia. Então, assim, tem toda uma preparação de foundation que a gente tem que fazer, né, para a gente poder escalar. Então, isso a gente está bem nessa fase. Então, hoje o nosso app, ele atende muito bem para o nosso cooperado de hoje, mas a gente quer ainda melhorar para esse cooperado que vai vir. Perfeito. bom. E aí você já deu a dica do próximo passo, né? Hiperpersonalização. Exatamente, cara. Eu acho que assim, independente do setor, né, tem um espaço muito grande para hiperpersonalizar em escala. Eu acho que a hiperpersonalização ela já foi buscada, ela segue sendo buscada, mas a IA generativa vai viabilizá-la. Então, no nosso caso, a gente implantou, já mencionei, a ferramenta de omnicanalidade. E aí, quando você vai na ponta e vai ouvir o coordenador de curso, por exemplo, ele fala assim, cara, quando eu mando um WhatsApp do meu WhatsApp, o aluno responde melhor do que quando vai pela ferramenta da empresa. Aí você vai ver a mensagem que o cara manda, pô, é uma mensagem que eu também gostaria de receber, né? O sujeito que é o expert na área de conhecimento, te fala todas as funcionalidades, tem ali a sensibilidade local e tal, num nível de granularidade que a gente ainda não conseguiu hiperpersonalizar na plataforma. E aí, quando eu junto os ativos digitais nossos, eu falo da plataforma de omnicanalidade, o CRM, Data Lake, as ondas tecnológicas que antecederam a AI, estava faltando justamente falar assim, cara, no modelo preditivo, esse cara aqui é baixo engajamento, não tem débito financeiro, precisaria estar estudando mais. Então, faz sentido eu mandar o resumo do conteúdo para ele. Então, vai uma mensagem muito certeira. Aquela mensagem daquela semana, por ele não ter ido na aula. Então, é uma atenção que nem esse coordenador consegue dar, entendeu? Ou aquele sujeito que às vezes está querendo estudar conosco, fez uma outra pergunta e ele receber aquela fração, né? Aquele item granular ali referente ao que ele quer. Por exemplo, cara, quanto eu vou gastar para ir de ônibus na faculdade, se eu for estudar, não sei o quê. Daí você consegue reunir essas peças de conteúdo que você já tem, mas faltava a mensagem personalizada que você com a IA faz muito facilmente, né? Então, acho que é bem por aí. E para fechar, na hiperpersonalização, lembrem-se, né? A Anima tem 14 marcas. Então, as peças publicitárias que a gente faz nos mercados que a gente atua, tem termos, né? O vocabulário de cada praça é muito diferente. Então, não dá para você massificar numa agência que não tem esse sotaque local. Então, a IA ajuda no sotaque local. Então, esse é um mérito da nossa área de marketing e vendas, que conseguiu usar a IA para hiperpersonalizar as campanhas e as peças para os locais e para o sotaque de cada um dos nossos clientes. Bruno, você trouxe 2 pontos que para mim são chave nesse processo de digitalização, né, de empresas. O primeiro é o uso da inteligência artificial, não só como uma máquina de respostas, né, mas também como uma segmentação, né, usar a inteligência artificial para segmentar o seu mercado, o que liga com o segundo ponto, que é a hiperpersonalização. Tem uma diferença grande do que é personalização e hiperpersonalização. Né? A gente está muito acostumado, alguns anos atrás, a personalização era se mudar o nome, a data de aniversário. Isso acabou. Né? Isso é muito Total. simples para o Isso é o que a gente básico, tem né? hoje. Né? Isso E é aí, o básico que as pessoas ainda colocavam, né? Erravam. Erravam, Ainda é é, básico né? da Ainda ferramenta. é. Olá, name. Exato. E a hiperpersonalização é isso, você ter uma segmentação tão forte de compreender o que esse usuário poderia receber de mensagem para ter uma eficiência maior, um resultado melhor. Acho que esses 2 pontos são muito chave para realmente a digitalização de uma empresa. Total.
Ju, no seu caso, hiperpersonalização já era feita desde sempre, né? A escala agora, ó, o Agora o crescimento que você desafio está é a escala. prevendo, 1,5 milhão, né? O que a gente quer fazer é a nossa hiperpersonalização ser escalável agora, né? Porque você falou do sotaque, isso é muito importante, porque hoje, quando a gente vai nas cooperativas, a gente tem marketing dentro das cooperativas, né? Como se fossem franquias, né? Uhum. Então, você vê, assim, tem coisas que é regional e que você não vai conseguir fazer no nível institucional. E aquilo é muito importante para o relacionamento. Aquilo engaja muito. Então, quando você tem uma ferramenta de IA que consegue chegar nesse nível de personalização, que traz o sotaque, isso agrega muito valor. E isso é o que a gente vê que é a grande força do humano. Que é hoje, quando a gente precisa substituir, a gente não pode substituir por menos. A gente tem que substituir por um atendimento igual ou melhor. Então, a ferramenta que a gente vai colocar, ela tem que entregar além do que eu já entrego com o meu humano. E isso é um dos nossos desafios na Unicred. Porque até para IA, eles têm receio. Por quê? Porque o relacionamento humano é tão forte com o cooperado, que ele tem preconceito quando a gente coloca. Uma coisa é o WhatsApp do meu gerente, outra coisa é eu colocar uma IA para falar comigo. Então, são coisas que a gente tem que ter, que a gente tem comitês para tomada de decisão em qual é a IA e que forma que a gente vai testar, com quem a gente vai testar. E onde, né? Em que E etapa eu vou onde. testar? Porque, por exemplo, em vários momentos, o contato humano ele vai fazer muito mais sentido. Sim, Mas em outros momentos, em que talvez seja algo operacional, uma carga repetitiva, sim, uma inteligência artificial vai liberar o tempo com dele certeza. para conseguir atender com mais Não, excelência. e a gente não tem dúvida que é necessário, mas é aquilo que a gente fala, né? Culturalmente é algo que a gente precisa trabalhar dentro da Unicred e a gente vem trabalhando. Então, hoje os testes que a gente está fazendo, a gente vai lá na cooperativa, a gente conversa, fala, olha, nós vamos testar, você quer participar, a gente tem que ter um convencimento com a cooperativa, porque a cooperativa, ela representa o cooperado, né? Então, ela tem uma responsabilidade ali de colocar um teste para aquele cooperado e que aquilo vai ser bom, porque senão o cooperado vai ligar lá e vai falar, entendeu? Então a gente tem um cuidado assim muito grande para fazer isso, mas a gente não tem dúvida que esse é o futuro e a gente precisa utilizar o melhor dos dois, que é isso, né? A gente precisa usar a tecnologia a favor do negócio, que ela melhore ainda mais o meu atendimento, né? Mas por isso que a gente precisa testar isso e realmente fazer essa IA entregar além, né? E que é possível, né? Se a gente conseguir fazer o escopo, né? O escopo certo do que ela vai fazer, como ela vai entregar, para quem e quem é esse cooperado, o que eu vou resolver, a gente entrega. Mas isso tudo tem que ser super lá na Unicred, a gente tem que estar bem alinhado com a cooperativa. Isso é um caminho super viável. Testar, medir os resultados e entender qual é a próxima ação. eu acho que é Exatamente. importante também o IA para ir além, não o IA para substituir o Não. humano Totalmente. e diminuir custo. Esse é o nosso lema lá na Unicred. Toda tecnologia, para a gente ir além, a gente não vai tirar, eu não posso perder o valor que eu já tenho. Né? O relacionamento que eu já tenho com o cooperado, isso eu não quero perder. A gente faz fóruns, né, com os cooperados, as assembleias mesmo, eles estão muito mais ativos, né, porque eles são donos da empresa, então eles estão mais ativos dentro da agência, né, com o seu gerente de relacionamento. Então a gente faz fóruns com eles, né, e eles falam aonde a Unicred está dentro da vida deles é um lugar muito especial. Então, a gente não pode errar com eles, sabe? Boa. Pessoal, tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Porque antes de eu fazer um merchan de graça ali, nosso tempo tá chegando ao final, mais algum ponto que vocês gostariam de abordar? Alguma coisa que vocês pensaram em falar? Alguma estratégia que vocês têm experimentado dentro de casa que talvez seja legal compartilhar para abrir a cabeça do pessoal? Olha, na verdade eu queria agradecer o espaço, sabe? Porque, assim, a gente falar sobre o cooperativismo é algo importante para a gente, sabe? Esse ano é o ano do cooperativismo na ONU, a gente está tentando divulgar mais esse novo modelo, é um modelo que ele é um modelo sofisticado, é um modelo que a gente entrega muito valor e evolui o sistema. O cooperativismo, ele é ESG já de nascença, ele já é cliente no centro de nascença, porque o cooperado, né, ele faz parte do resultado da empresa, mas eu acho que principalmente agradecer esse espaço aqui, muito legal. Obrigada por esse espaço, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os nossos negócios. Tamo junto. Igor, eu também agradecê-lo pelo convite. Acho que é um espaço muito bacana. Parabenizar o Lorenzo pela história da Blip
sou mineiro, né? E a Blip também mineira. Temos um unicórnio mineiro. Eu já até evito falar Dá de muito Minas orgulho. aqui, porque fica parecendo bairrismo, sabe? Cara, Apesar mas de não ser deixa mineiro, comigo, também tem deixa muito comigo. orgulho. Sim, eu já notei, mineiros se acham, Sim. mas, cara, a Blip é uma empresa, enfim, mineira, então, assim, fico feliz de ter um titã tecnológico, né, local. E com relação à educação, acho que, Igor, a Ânima, né, tem esse propósito de fazer essa tecnologia com os professores no centro, com os alunos no centro. Então, para professores que estiverem me ouvindo aqui, saibam que do lado de cá tem gente genuinamente interessado em fazer a tecnologia ajudá-los a melhorar a educação, né? É sempre sobre melhorar a educação e não sobre eficiência operacional ou qualquer outra coisa menor, né? Não, nesse eu acho tema. fascinante essa cadeira sua, assim, transformação digital da educação, porque eu acho que é uma área que vai se transformar muito ao longo do Sim, tempo. Você tem total. um bom trabalho, um bom Sem desafio dúvida, aí, sem né? dúvida. Lourenço, para fechar? Agradecer você, Igor, a toda a produção aqui pelo podcast. Agradecer a Juliana e ao Bruno pela participação, por abrir um pouco os desafios, abrir um pouco como que é a operação. É super interessante conhecer, mergulhar fundo, mergulhar de cabeça, entender um pouquinho mais como que funciona, até aprender mais de cooperativismo também. E de conseguir estar conectado, né? Hoje o nosso maior desafio é estar conectados, criar relacionamentos duradouros, criar relacionamentos dentro dos canais de atendimento, né? Dentro dos canais de venda, conhecer todo esse Customer Journey e entender um pouco o Customer Journey de vocês, para mim foi um enorme prazer. Perfeito. E para se conectarem com os três, como sempre, a gente deixa os LinkedIns aqui. Então, ficou alguma dúvida? Quer se conectar? Quer trocar mais ideia? Fica aí o caminho. E agora vamos aproveitar para falar do livro, porque o Bruno Machado está lançando esse livro aqui, que é o Conectando o Futuro, Estratégias de IA e Transformação Digital para Líderes. Bruno, vamos lá. Quando vai ser lançado? 6 de agosto aqui em São Paulo, Livraria da Vila, na Pamplona. Então aqui, ó, você buscou o livro na editora que está aí no plástico, Exatamente, então vamos abrir o vamos livro, abrir aqui pra todo o primeiro mundo. exemplar. Tudo que a gente falou aqui é sobre conectar o futuro, não é verdade? Para os nossos clientes, sejam os cooperados, alunos, professores, indústrias, né, dos colegas que estão nos assistindo, tecnologia. É isso aqui, Igor, é o presente para você aqui. Obrigado. Tá aqui o livro. Obrigado, viu? Perfeito. Valeu, Dia cara. 6, então, na Livraria da Vila. Livraria da aqui em São Vila. Paulo. Peraí, Sim. tá lá. Legal. Boa. Fechado, pessoal. Gente, brigadão demais. Juliana Sandano, Head de Marketing CRM e Data Intelligence da Unicred. Bruno Machado, VP de Transformação Digital da Ânima Educação. E Lourenço Casoria, Head of Global Sales da Blip. Brigadão, gente. Valeu Obrigado. demais. E a gente volta semana que vem com mais um Innovation Hub Show. Até lá. Muito bom. Valeu. Boa.